Bem-vindos a mais uma aula do curso de Bolos Caseiros Incríveis e nessa aula a gente vai entender como definir os preços de venda dos nossos bolos. Então o primeiro ponto da nossa apostila, está aí na página 2 inclusive, ela traz para vocês o que é precificar, né? O que é colocar o preço em alguma coisa. Então precificar significa atribuir um valor a um bem ou serviço de modo que os clientes tenham uma moeda de troca, tenham um valor para pagar por aquele produto ou serviço no momento da aquisição, tá? Ou seja, definir o preço que o seu cliente vai pagar pelo seu produto ou seu serviço. Um ponto muito importante na precificação é você ter bem claro os custos de produção do seu produto ou até os seus custos de serviço, se é o caso do serviço, aqui a gente está falando só de bolo basicamente, mas que ele tem a parte produto e tem a parte serviço, porque você tem a sua mão de obra empregada ali, e também definir qual é o lucro esperado naquela venda. Então, às vezes eu posso fazer um bolo e esperar vender a R$400. Eu posso fazer o mesmo bolo e vender a R$19,90, a R$15. Então, depende de um monte de fatores e da minha expectativa de lucro, eu vou definir um preço para esse produto. Eu dependo, inclusive, de mercado, e a gente vai ver aqui também se esse produto e esse preço serão aceitos pelo mercado, que faixa eu vou enquadrar meu produto, até para que eu venda. Não adianta eu falar, poxa, eu vou fazer um bolo caseiro e vender a R$420 como o Cake Boss faz um bolo super elaborado, decorado, etc., feito à mão, exclusivo, e tentar vender no mesmo preço. O valor percebido não é o mesmo, mas isso a gente vai ver aqui durante a nossa apostila e durante essa aula. Bom, o objetivo dessa aula, pessoal, é trazer um pouco mais de informações de técnicas de cálculos de preço, de como definir o preço de bolos, etc., para quem vai trabalhar com bolos, tá? Se a ideia é participar do curso para aprender a fazer bolos legais para a família, por hobby, etc., essa aula é totalmente desnecessária para você. Bom, então, para a gente iniciar a falar de preço, o que significa então preço de venda? Preço de venda é a soma do custo de produção mais o seu lucro presumido, tá? O lucro que você inicialmente pretende ter naquela operação, naquela venda. Bom, a gente apresenta aqui na apostila as 7 principais metodologias de precificação utilizadas no mundo, mais para conhecimento de vocês. Lá para frente a gente vai detalhar a que a gente mais costuma usar, tá? Então, as 7 são, primeiro, margem sobre o custo, lucro-alvo, valor percebido, relacionado à concorrência, então você vai fazer o seu preço conforme seus concorrentes, preço fechado é quando você tem uma obrigatoriedade de ter um preço específico, como a gente teve há muitos anos atrás, a Sunab criando a tabela de preços de alguns produtos, etc. Preço formado por duas partes é quando a gente tem uma parte fixa, uma tabela fixa, e aí você tem um variável. Então você tem, por exemplo, um custo de instalação de um equipamento. Então você tem X de equipamento, X da primeira instalação e mais um Y variável que depende de tempo de implementação, tempo de treinamento, etc., que pode variar, por exemplo, se eu estou falando da instalação de um sistema de gestão de uma empresa. E o último é chamado de preço de conjunto. Então você faz o preço daquele conjunto todo, quando você tem uma série de elementos ali, uma série de componentes no preço, e aí você monta o preço desse conjunto. Bom, entendendo um pouco o negócio de bolos, eu peguei um pedacinho de cada uma delas e a gente vai usar 3 delas para compor a nossa estratégia de precificação. A gente vai falar do quê? A gente vai falar de margem sobre custo, então é entender quanto custou, quanto eu quero colocar de markup, que é o que a gente chama quando eu acrescento alguma coisa no custo, e quanto isso representa de valor. Vamos pensar em valor percebido, que é muito importante quando a gente fala de alimentação, de serviço também, tá? Então, quanto é que o meu cliente percebe de valor naquele determinado produto ou serviço? E relacionado à concorrência. Por quê? Porque é super importante a gente pensar nos 3 momentos, né? Então a gente tem que pensar, no primeiro momento, quanto custou fazer aquele determinado bolo, aquela produção de bolos, ok? Quanto eu quero de margem? X reais. Então, vamos supor, o bolo custou R$4, eu quero ter uma margem de 4 vezes o custo. Então ele tem que custar R$16. Essa é a minha primeira análise, só com foco em margem sobre custo. Ok, então eu cheguei em R$16. Aí eu vou fazer a análise de valor percebido. O meu consumidor, olhando para o meu bolo, percebe R$16 de valor nele? Está disposto a desembolsar e investir R$16 nesse bolo? Ok. Sim, não, e aí eu faço o ajuste.
Como é que está vendendo a minha concorrência? Ah, minha concorrência está vendendo a R$19 esse bolo. Opa, então eu posso repensar o meu valor de venda. Posso aumentar o meu lucro um pouco. Né? Então, é uma análise de 3 pontos importantes que a gente coloca sempre na balança e traz com isso um preço final. Então, juntando essas 3 metodologias, pessoal, como vocês vão ver aqui na apostila, inclusive, quando eu falo de custo total de produto, do que eu estou falando? Eu estou falando de ingredientes que você usou, eu estou falando de embalagens que você usou, estou falando de energia, de gás e principalmente do seu tempo. Outro ponto importante que a gente precisa avaliar para fazer essa precificação corretamente, tá? É o markup. O que significa markup? Markup significa quanto de índice, ou quantos por cento, ou quanto de valor a mais eu quero colocar no meu custo para chegar no meu preço de venda. Essa diferença normalmente é o meu lucro. Então, normalmente o markup é sempre um multiplicador. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, markup de 2, quer dizer que um produto que custa 10 vai ser vendido por 20. Quando eu falo de markup de 15, um produto de 10 vai ser vendido a 150. Tá? Nos bolos a gente trabalha normalmente markup de 3 a 4, mas depende muito do seu mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de bolo no pote, tem boleiras aí trabalhando com 5 ou 6 de markup. Consegue uma produção muito baixa de custo e consegue um preço percebido de venda muito bacana. O terceiro item importante que a gente falou agora há pouco nessa análise é preço da minha concorrência. Ok, eu estou fazendo meu bolo de pote a 5, mas meus concorrentes todos estão vendendo a 8. Opa, tem uma oportunidade aqui de aumentar o meu lucro. Ou o contrário, cheguei num preço de 8, meus concorrentes estão a 5. Alguma coisa está errada. Se eu abaixar o meu preço de venda para 5, será que eu mantenho algum markup? Ou será que o meu custo de produção está muito alto? Né? Então, é sempre uma análise dos 3 cenários e aí a gente vai chegar no preço ideal de venda e preço ideal de produção, que tem que vir antes disso, tá? Bom, na página 3 da apostila, tá? Na página seguinte, a gente traz um exemplo aqui de como calcular o custo de produção. Ou seja, eu montei um levantamento básico, só para a gente ter uma ideia de como se calcula isso, com os principais itens utilizados num bolo simples. Então tem lá farinha, açúcar, ovos, fermento e leite. A quantidade utilizada na receita, isso aqui é hipotético, tá, gente? É só exemplo, não é uma receita específica. O custo unitário de cada um desses ingredientes. Podem ver que, por exemplo, a farinha eu coloquei aqui 3,50 o quilo. Hoje, com essa pandemia absurda que a gente está, dificilmente você acha uma farinha abaixo de 5, 4,80, 4,90, tá? Mas esse aqui é como exemplo, tá? Você precisa fazer a conta aí na sua região. E na última coluna a gente tem o custo total, ou seja, as 200 gramas multiplicadas pelos R$ 3,50 do quilo da farinha, entre aspas, me deu 70 centavos de custo de farinha naquele bolo específico. Então, somo todos os ingredientes e chego em R$ 3,46 nesse caso, tá? Por isso que eu falei que um bolo custa mais ou menos R$ 4, R$ 5, pensando no aumento de farinha, etc. É mais ou menos o que custa um bolo. Mas o ideal é você definir aí, na sua cidade, quanto custa cada ingrediente, como você consegue comprar melhor cada um dos ingredientes para que você tenha um custo bom. Então você vai fazer uma produção... Se você vai ter uma produção grande de bolos, será que não vale comprar a farinha num atacadista? De repente vale negociar os ovos com um fornecedor local que faça a entrega nas lojinhas menores e fala, poxa, em vez de você entregar só na lojinha, entrega para mim também, eu quero 7 cartelas de ovos por semana, 2 cartelas de ovos, e assim vai. Cada centavo que você reduzir no seu custo de produção, mais liberdade vai ter para calcular o seu preço de venda. Primeiro a gente somou só os ingredientes, agora a gente vai pensar nos outros custos que participam disso. Bom, como o nosso exemplo aqui é de um caseirinho, aquele bolo compridinho, tá? Eu coloquei aqui no custo, por exemplo, a forminha descartável, a forneável, 80 centavos. Depende do preço da sua cidade, do volume que você comprar. Eletricidade, calculada como? Então, como a gente faz esse cálculo aqui? Eu calculei o tempo de operação de batedeira, por exemplo, vezes o preço de quilowatt. Mais ou menos você acha isso na sua conta de luz. É importante calcular, principalmente se você usar um forno elétrico. Tá? O forno elétrico tem um consumo alto, porque ele tem 4, 3, 2.500 watts, depende do seu forno, multiplicado por horas, esse número passa a ser representativo no cálculo, tá? O último aqui, o custo do gás, pensando em 20 minutos para assar, custo de botijão a R$ 79,00, depende muito do gás na sua cidade, etc., quantos quilos tem, aí tem um cálculo
bem detalhado de como chegar nesse valor do consumo de gás aqui. Então, o meu bolo caseirinho custou R$ 3,46 de ingredientes e R$ 1,10 de custo de produção. Abaixo a gente explica como é calculado o quilowatt-hora, que é bem bacana para você aprender como fazer a conta aí na sua casa, na sua cidade, etc. E o custo do gás também está explicadinho, bonitinho aqui, como você faz esse cálculo para entender quantos metros cúbicos tem no botijão, como você calcula, quanto tempo ele demora para gastar, forno médio, etc. Tá tudo bem explicadinho aqui, o que é bem bacana saber, tá? Bom, definimos o custo do meu bolo, meu caseirinho, então ele está custando R$ 4,56. Ok, o que eu vou fazer agora? Vou definir meu preço mínimo de venda. O que é meu preço mínimo de venda, gente? É o preço mínimo que eu aceito vender, que vai atender a minha expectativa de lucro, né? O meu markup, ou seja, quanto eu quero ganhar na produção desse bolo. Aqui eu estou usando o exemplo de markup de 3. Lembra do multiplicador que a gente falou agora há pouco? Isso quer dizer que o meu preço de custo tem que ser multiplicado por 3 para chegar no meu preço de venda ideal, tá? Então esse é o meu preço de venda desejado. 4,56 vezes 3, R$ 13,68. Ou seja, eu tenho que vender no mínimo a R$ 13,68 para atender minha expectativa de lucro aqui de markup de 3. Então se eu quero ganhar 3 vezes isso, eu não posso vender abaixo de 13,68. Anota no papelzinho ali, ok? Isso pode transformar no Excel, vocês vão ver aqui, etc. Mas a ideia é assim, você pode fazer até no papel de pão. Custo, faz a listinha, tempo, faz a listinha, chegamos em tanto, multiplica pelo markup, ponto, 13,68. Ok, primeira análise está pronta. Já sei meu teto mínimo. Não posso vender abaixo disso, senão vou ter que repensar meu lucro. Vamos para o próximo cálculo. O outro fator que a gente vai analisar agora são aquelas duas formas de cálculo de preço que eu falei antes, juntas. Então a gente vai analisar preço de mercado e valor percebido pelo meu público. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar se aquele valor que a gente definiu como preço mínimo de venda, tá? A gente vai falar inclusive na apostila aqui de PMzinho V, que é preço mínimo de venda, essa é uma sigla muito usada na precificação de produtos e serviços, cabe dentro do valor de mercado. Então aí a gente vai olhar para concorrentes e valor percebido. Como eu sei valor percebido? Primeiro eu posso consultar algumas amigas, algumas clientes, quanto elas costumam pagar em bolos similares, etc e tal. Você já tem um valor percebido estimado, tá? Porque ela pode até dar um chute para mais ou para menos, depende do objetivo dela, mas você já tem alguma resposta ali. Mas o mais importante é entender como os concorrentes locais estão precificando seus produtos, seus bolos no caso. Esse é um fator muito importante porque você vai ver aquela loja de bolos que tem muito movimento, você sabe que tem sempre gente comprando, etc., deve ter um preço bem coerente ao valor percebido, senão ele não teria tanta venda. E esse é um ponto muito importante. Aí você vai na lojinha, que legal, esse bolo, vasculha todos os bolos dele, fala, poxa, você está vendendo R$18 esse bolo. Compra um bolo dele, experimenta o bolo, vê se é bacana. Perceba você também o valor do bolo dele e fala, poxa, R$18 e o bolo é chechelento, é sem gosto. Ou não, R$18 e o bolo é muito bom, preciso melhorar meu bolo. Então é bom olhar também para os concorrentes para entender como é que está sendo a entrega. Mas falando de preço, está vendendo a R$18? Poxa, meu preço mínimo são R$13,68 que a gente viu lá, meu PMV. O que eu vou fazer? Eu vou entender nessa janela aí, nesse buraco entre os R$13,68, que é o meu mínimo, e os 18, aonde eu vou colocar meu preço de venda. E aí depende muito de outros fatores também, que são, por exemplo, ele está numa loja super bacana, vai entregar numa sacola, com uma embalagem, com etc e tal, provavelmente os consumidores vão perceber mais valor no bolo dele do que num bolo caseirinho que eu vou entregar sem tampa, sem nada. Então eu tenho que pensar do meu lado, o que eu posso acrescentar nesse bolo em embalagem, em formas de apresentação, em uma cobertura diferente, talvez algum detalhe nesse bolo que faça o valor percebido subir, mas que não aumente meu preço mínimo de venda tanto para que eu fique dentro desses 13 até 18 e vá aumentando meu lucro. A ideia é entender se você vai vender entre esses dois valores. Não, 13,68 tá bom, então vou só arredondar para 14 para ficar fácil o troco. Vou arredondar para 15 e para mim tá ótimo. Eu estou trabalhando aqui com um markup de 3,6, 3,7, algum índice até maior do que os 3 que eu já queria, que gerava os 13,68, ok. E deixa ele vendendo às 18, eu a 15 vou vender muito mais bolo que ele. Ótimo.
Ou não, eu vou vender os mesmos 18 porque o meu bolo é tão bom quanto o dele e meu markup vai subir para 4 e alguma coisa. Show! O que quer dizer isso? Quanto maior o preço do seu bolo que você consiga vender o volume que você deseja, melhor. Porque o trabalho é o mesmo de fazer o bolo. Os componentes utilizados, os ingredientes todos, são os mesmos. Eu vou vender a 13 ou eu vou vender a 18? Eu prefiro vender a 18, contanto que eu consiga passar valor nesse produto que eu venda. Então aí é uma análise que você tem que fazer na sua cidade, até que ponto vale, com quem você está concorrendo, etc. E aí você define a sua janela e define o seu preço de venda. Outro ponto bacana quando a gente fala em preço. Preço é oportunidade, é momento, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de preço de gasolina, não tem muito o que fazer. Tem. Eu rodo um pouquinho mais e acho a gasolina mais barata ali na frente. É oportunidade. Ah, mas meu tanque está acabando. Eu estou na estrada, próximo posto a 80 km. Se tiver 6,50 gasolina, você vai parar e abastecer, nem que seja um pouquinho, senão você não chega no outro posto. Então, preço é oportunidade. Isso você precisa analisar também na precificação de cada bolo, em cada momento. Então, está chegando, por exemplo, Páscoa. E em vez de bolo caseirinho, você vai fazer colomba. Mesma metodologia, só que você tem que analisar concorrentes, você tem que analisar valor percebido e você tem que analisar a oportunidade. Na semana da Páscoa, você tem um volume de venda bacana e você tem um preço ok que você pode vender lá no alto com o seu markup desejado ou até mais. Beleza. No sábado, antes da Páscoa, você tem 45 colombas em estoque. Você não vai vender em um dia de jeito nenhum. O que você faz? Baixa o preço. Talvez com markup menor. Talvez no custo, porque é melhor você não perder. Então, o preço é oportunidade e é momento. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é basicamente isso. Eu acabei me estendendo até um pouco a mais. Eu queria fazer uma aula rapidinha, até porque não tem muito segredo, tá? Mas na apostila tem isso tudo bem detalhado, bonitinho, tá, para vocês. Depois vem só os nossos agradecimentos e finito. Mas o que vocês têm que ter na cabeça, ponto número 1, quanto menor o custo de produção, mais flexível fica, mais fácil fica para você achar janelas de preço bons que tragam um bom lucro para vocês, tá? Então esse é o ponto principal. Ah, eu vou fazer um bolo lindo, maravilhoso, estou gastando R$18 nele, você vai vender a quanto? Começa a repensar, né? Tô fazendo cobertura com muito leite condensado. Será que um pouco de leite no fogão com açúcar, faço uma redução, não chego perto e gasto 1/3? Não sei. Aí você precisa ver o preço do açúcar, o preço do leite. Doce de leite, eu vou comprar o doce de leite argentino importado de R$38 o pote, ou eu vou comprar leite condensado, panela de pressão, a R$6, R$5,50, R$5,20 e produzir meu doce de leite. Depende. Se você falar que, poxa, eu vou pagar Nutella R$18 para usar de cobertura num bolo, porque eu trago um valor percebido maior e consigo vender esse bolo mais caro, ótimo, põe na ponta do lápis. Tá? Então é isso, gente, é 100% na ponta do lápis. Não adianta fazer a olho, é sentar, tem uma planilha aí bacaninha de Excel que tem os lugares para vocês preencherem com produtos, quantidades, valor unitário, só para ajudar no cálculo, mas não precisa, dá para fazer à mão. Tá? A ideia é que vocês entendam o conceito. Quanto custa cada um, quanto eu usei de cada um, quanto eu usei de tempo, etc. Ah, mas André, você não falou do meu tempo. Sim, não falei do seu tempo. Aqui a gente está falando de lucro, base, produto e transformação, né? Os custos de transformação. O seu tempo, aí você precisa acrescentar depois nessa análise, pensando de que forma? Pensando em quantas horas por dia eu vou dedicar e quanto eu quero ganhar nesse período. Então, eu vou dedicar 4 horas ou meio período, ok? Nesse meio período, eu preciso ganhar R$1.000 por mês, com esse meio período a mais. É uma conta que você precisa fazer. Aí você precisa pensar no seguinte, quantos bolos você precisa fazer? Então, primeira coisa, faz toda essa conta inicial de precificação, define o preço do bolo. Então, que conta você vai fazer, por exemplo? Vou vender a R$18 o meu bolo, exatamente igual ao meu concorrente. Meu custo lá atrás estava em R$4,50, lembra? Vamos chutar que eu consiga reduzir esse custo ao extremo para R$4. Então eu tenho margem aqui de R$14 de lucro nesse bolo. Beleza, se eu quero ganhar R$1.000 nesse período todo, quantos bolos eu tenho que fazer? Você vai dividir os R$1.000 pelos 14 de lucro e vai dar um número
X ali de 50 e tantos bolos, 70 e poucos bolos, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então esse é o cálculo que você precisa fazer. O ideal, se você fosse fazer uma indústria, por exemplo, no custo de transformação, você calcularia o custo de mão de obra também, para calcular o custo real. Tá? Aqui a gente está fazendo um estimado, porque é um comércio pequeno, mas se fosse uma indústria, eles teriam todo o custo de produção, todo o custo de matéria-prima utilizada, todo o custo de mão de obra envolvida, todo o custo de transporte, todo o custo de embalagem, todo o custo de divulgação, todos os impostos que ele paga, todas as taxas financeiras, etc. Então aí ele coloca todos os índices, porque ele precisa de um preço muito mais detalhado e ele tem, muitas vezes, todos esses custos mais definidos e aí sim ele faz a precificação do produto dele. No nosso caso, numa pegada mais doméstica, mais artesanal, a gente vai pensar em ingredientes que eu utilizei, custo de transformação, markup, quanto eu quero colocar de cálculo ali em cima. Essa diferença, teoricamente, é meu lucro. Fechado, gente? Então, dúvidas? Comentem aqui no nosso chat, aí, no nosso grupo VIP. Rapidinho a nossa equipe vai responder para vocês. A apostila está bem detalhada, é curta, e eu tentei não ser teórico demais, assim, ela bem simplificada para que todo mundo possa entender de forma simples, fácil, e faça esse cálculo realmente de cada bolo, de cada produção. Nunca faça um bolo e, sobrou, eu fiz não sei quanto deu. Esquece. Vai fazer um negócio para ganhar dinheiro de verdade, na ponta do lápis. Quantos bolos eu consigo produzir com essa farinha, com esse... peguei o leite da geladeira. Dançou. Esse leite já está aberto, você já tem um consumo residencial nele. Quanto você usou dele? Eu sei exatamente, mais ou menos. Defina as quantidades de uso exatamente, não só pela receita. Porque às vezes você mede uma xícara de 240 ml, outra xícara de 210. Qual que você calculou? De 200, 210, 240. Olha para a garrafa de leite. Quantos bolos eu fiz com essa garrafa de leite? Ou com essa caixinha de leite? Quantos bolos eu fiz com esse pacote de farinha? Porque essa variação, às vezes, de medida de xícara, de medida de colher, de medida de qualquer recipiente que você use, não necessariamente é precisa. E aí você está medindo a xícara para produzir com 240 ml, por exemplo, tá? E está calculando aqui xícara padrão, 200 ml. Dançou. Você já está calculando o custo de 20% a menos de farinha, ou de leite, ou de qualquer ingrediente. Tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. É uma aula um pouco mais chatinha, não produzimos nada de bolo, mas eu acho que é super importante para quem vai fazer bolo para vender. Dúvidas, então, repetindo, comentem aí no nosso grupo VIP, rapidinho o nosso time vai responder para vocês. Excelente negócio para todos, façam disso um negócio porque é bacana. Agradar pessoas traz não só o retorno financeiro, mas também um retorno emocional muito bacana quando a pessoa te liga, aquele bolo que você me mandou ontem foi fantástico, todo mundo em casa adorou, acabou em meia hora. Incrível isso. Essa recompensa emocional é muito mais bacana do que só o dinheiro que você recebeu pelo bolo. Então façam, divirtam-se, aproveitem, porque a vida é curta. E bolo é sempre um momento feliz para todo mundo. Muito obrigado, até a próxima aula.